Olá, eu sou Suzana Starling e hoje vim conversar com vocês a respeito de uma obra de Suzana Starling, Fios que Sangram. É isso mesmo, é uma obra minha que lancei no ano passado pela Amazon e está em e-book apenas neste momento. Essa história se passa nos anos de 1950. Trata-se de uma moça que está para casar, há poucos dias do seu casamento, está grávida sem que a família saiba. Então ela e o noivo não revelaram isso, porque para aqueles anos seria uma coisa assim, seria muito indigno, né? Uma gravidez fora do casamento. Então eles estão em silêncio, aguardando a data, mas esse moço, o noivo, acaba falecendo dias antes do casamento num acidente. E quando a moça recebe essa notícia, ela fica completamente transtornada, assim. E movida por essa emoção da perda do noivo e também assustada com essa gravidez, não tendo coragem de apresentar esse problema à família, não queria desonrar seu pai, ela acabou fugindo de casa. Ela embarcou num ônibus, fugiu e parou numa outra cidadezinha. Mexida com tudo isso que estava ali acontecendo, ela acabou naquela mesma noite perdendo o filho. Nesta maternidade pública, ela foi acusada, essa maternidade é regida por freiras católicas e a responsável pela maternidade é uma pessoa assim bem desumana, assim, sabe? Ela tem essa característica de muita crueldade. Ela acusa essa moça de ter tentado abortar, né? Ela diz que a moça perdeu esse bebê porque ela forçou um aborto, ela tentou tirar esse filho. Ela não estava cabendo dentro dela mesma, tantas dores, né? Tudo acontecendo muito rápido, coisas pesadas, fortes, né? E uma acusação dessa agravou ainda mais o estado dela. E ela foge deste hospital também. Na manhãzinha, assim, amanheceu o dia, já não estava mais nesse hospital. Ela vai entrar numa panificadora e ela, movida por tamanha agitação emocional, né? Tem dois ingredientes terríveis, assim, que quando misturados são explosivos, né? O ser humano tomando atitudes num contexto de pressão, né? Quando está sob pressão. E o outro ingrediente é a imaturidade, a ingenuidade de um jovem, né? Então, esses dois ingredientes arrebentaram, foram, assim, determinantes para que ela acabasse se encaminhando para um destino muito ruim, né? Uma moça decente de família, ela acaba sendo ali pela dona da padaria mesmo, envolvida, né, numa conversa. Nossa, você está precisando de ajuda, né? Eu sei de um lugar onde aceitaria você como uma empregada doméstica, né? Poderia dormir no local e você trabalha para essa família, enfim. E para ela foi perfeito, porque ela não tinha nem onde ficar. Só que na verdade ela estava sendo encaminhada para um bordel, né? Então ela foi dopada e levada. Viajou uma noite inteira, assim. E ela chega nesse prostíbulo. Nem se dá conta no momento que aquilo é um prostíbulo. Ela achou que era uma casa de família apenas. E aos poucos ela vai percebendo então o ambiente em que ela está, né? Ela começa a entender que as coisas não estão como deveriam estar, né? Para uma casa de família. E enfim, ali começa então um período muito triste de sua vida, muito cruel, assim. Se ela já vinha trazendo então toda essa carga de estar distante da família, abandonada, estar num lugar diferente, ela nem sabia onde estava, ela não tinha nem como pedir ajuda, porque não só o fato dela estar aprisionada nesse prostíbulo, ela não podia sair dali. Ela não tinha, assim, anos 50, é difícil para a gente imaginar isso, mas cidades, assim, raramente se encontrava um telefone público. E caso encontrasse um telefone público, não significava que a família tivesse um telefone para receber uma chamada. Ela não tinha a quem recorrer, aprisionada nesse lugar, né? Ali ela ficou por muitos anos. Assim, todos diziam para ela, o que mais ela ouvia ali era dos próprios clientes ali da casa. Diziam, você não pertence a esse lugar. Ela não tinha nada a ver com aquele lugar, sabe?
Mesmo que quando finalmente ela estava trabalhando como uma garota mesmo do prostíbulo, a atitude dela é de ficar no cantinho, sempre ela estava ali bordando, ela ficava fazendo trabalhinhos manuais, fazendo um crochê, um bordado. Se não estava atendendo o cliente, ela estava fazendo isso. Então, os clientes olhavam para aquilo e achavam assim completamente fora de lugar. E teve uma pessoa, um cliente muito dócil assim, mais senhor, né, que nunca viu ela como uma garota do prostíbulo, via ela como via o ser humano nela, né? E esse cliente então um dia dá um jeito de roubar ela desse lugar e ela é então levada para a Serra Catarinense, na cidade de Urubici, cuidando de uma senhora então. É uma senhora sozinha, os filhos já não moram com ela há muitos anos, nem estão no Brasil. Um dia essa senhora falece e essa moça fica morando sozinha então. Mesmo que aparentemente ela seja uma pessoa normal, dentro dela vai se desenvolvendo um aspecto muito sombrio, assim. Aquilo que aconteceu no passado dela, ela nunca esqueceu, ela nunca se perdoou. Aquilo foi corroendo o mental dela, o emocional. Mas tem um momento que não dá, a cabeça não aguenta e ela mesmo começa a notar que ela está tendo alguns transtornos, assim. Ela passa a ter sonhos estranhos, ela começa a confundir um pouco o sonho e realidade, ela não sabe o que de fato está acontecendo e ela sente que ela está precisando de ajuda. É proposital eu não estar falando o nome das personagens aqui, porque é muito importante que isso seja preservado. No longo da leitura, você vai ver que num único parágrafo, 3 vidas se juntam. Então, é importante que eu não fale em determinado momento certos nomes de personagens. E no que ela tem as clientes dela de bordados e crochês que ela faz. Então, esse é o único contato que ela tem com a comunidade. Ela vai, entrega seus bordados, quietinha, em silêncio, volta, sem conversa com ninguém, é uma coisa muito rápida. Um dia uma dessas clientes percebe que ela não está bem, que tem alguma coisa, ela já vem percebendo, mas ela notou um agravante. E ela falou, né, olha, eu tenho uma pessoa da família que faz um tratamento com uma doutora psiquiatra que está aqui, ela é excelente, você não gostaria de fazer uma consulta, né? Foi alguma coisa assim. E aí se pegou então aquele contato e de fato marcou uma consulta. E as duas, como foi necessário que nas consultas ela, Ice, se abrisse e falasse de si mesma, afinal está buscando uma ajuda, um tratamento, ela precisa falar de si mesma. No que ela se abre, ela dá essa possibilidade, essa porta aberta para um outro ser humano, inevitavelmente nasceu uma grande amizade entre as duas. E isto sempre fez com que essa doutora chama-se Fabiana. E a doutora Fabiana sempre teve, assim, por critérios médicos, né, aquela questão de ética, tem que ter um certo distanciamento paciente, profissional paciente, né, aquela coisa, um distanciamento e ao mesmo tempo ter essa delicadeza no trato. Então eu acho que é uma linha muito difícil, né, de não ser ultrapassada. As tardes no consultório passaram a ser assim, não uma hora reservada à Ice, mas deixava, se a Ice estava ali falando, ela deixava desenvolver a conversa e ela não marcava outros pacientes naquela mesma tarde, exatamente assim. Se a Ice nesse dia quiser conversar mais, né, além do seu horário, eu vou estar disponível. Então assim, ela foi uma coisa muito bonita que aconteceu entre as duas, assim, né? A Ice se sentia pela primeira vez na vida, depois de todas aquelas tragédias, ela se sentiu assim, ela sentiu como se finalmente tivesse um lugar para depositar o seu coração, depositar quem de fato ela era, né? Ali houve uma entrega muito bacana, assim. Então aquela jovem psiquiatra com ela, já uma senhora na meia idade, foi um encontro de almas muito bonito, assim. Mas ela não respeitou aquele tratamento, acabou fugindo do consultório por conta de visões que ela passou a ter, enfim.
Em vez de ela entender essa necessidade de ajuda aí, que ela tinha que estar no consultório, não, ela se afastava, então isso prejudicava muito o tratamento dela. E chegou um momento que agravou tanto que o emocional abalou completamente a saúde física dela e ela precisou ser internada. Mas a doutora Fabiana fez questão de acompanhar ela naquela internação, né, no hospital público. Ela foi a médica oficial ali da AICE, até porque ela já tinha todo o quadro clínico dela, né? Então ela ficava ali mais do que uma médica, mas velando assim, né, pela AICE. E num momento a AICE pede para ela um bordado que ela faz há muitos anos em casa. Ela falou: eu preciso do meu bordado, todos os dias eu fiz um pontinho que fosse. A doutora Fabiana se recusou a fazer isso. Não, eu sou sua médica, eu não posso, não tenho autoridade para entrar na sua casa. A questão da ética, enfim. E a AICE faz como uma chantagem emocional com ela, assim. Ela falou: você não sabe se não é o último pedido que eu posso estar fazendo para alguém, né? E aquilo pesou para a doutora Fabiana, ela resolveu ir então buscar. Era um apego emocional que a Aice tinha com esse bordado, né? Quando Fabiana chega na casa de Aice, ela vai ter um choque ali quando ela se depara com o tal bordado. O que ela vê ali é de fato o grande problema mental de Aice. Fica escancarado, assim, é uma coisa absurda. Então ela só pensou assim: não, mas eu ainda vou dar mais uma olhada aqui, eu vou ser forte, eu vou descobrir um pouco mais de Aice. E viu na sala uma fotografia que estava até encoberta, assim, tinha um paninho, um véuzinho cobrindo essa fotografia. Ela foi lá, abriu, olhou atrás e tinha inscrição. Então, o nome de Aice, ali ela tá com a foto em família, e por esta foto em família, Fabiana vai ter uma grande revelação, ali um segredo que tinha, assim, que vai abalar as famílias. Vai mudar o destino da doutora Fabiana, vai mudar a vida dela, a vida de Aice e de muitas outras pessoas aqui na história. No final, vai ter um epílogo onde conta-se um pouquinho depois o que aconteceu, e ali a personagem sente que caem como notas musicais do céu a cantata 156 de Bach. E eu sugiro a você que quando você for ler o epílogo, ponha no YouTube e ouça a cantata 156, porque aquilo vai dar a real emoção que eu sentia no momento que eu escrevi essas páginas de Aice. Essa história ela tem uma pitada, um pozinho de pirlim-pim-pim, sabe? Assim, é como se ela tivesse um pezinho no realismo mágico. Mas você que vai ter que entender isso, se de fato está acontecendo esse realismo mágico ou se são efeitos da mente. E, enfim, é uma história assim que vai mexer com você. É um final inusitado. O leitor não consegue adivinhar o que está por vir, sabe? Vai ser pego desprevenido. Esta história eu dedico à minha amiga Luísa Cordeiro Mendes. É uma senhora que eu conheci quando eu tinha 19 anos de idade e ela com 50 anos de idade na ocasião. A gente foi amiga por muitas décadas e infelizmente ela faleceu na pandemia e ela é alguém que eu trago comigo até hoje, assim. Aprendi muitas coisas com essa senhora. Ela era analfabeta, mas foi a pessoa que mais me ensinou coisas nessa vida. Eu tenho um amor infinito por ela, assim. Ela dizia que eu era um anjo na vida dela. E ela era um anjo na minha vida, com certeza. Ela é meu anjo até hoje. A você, minha boa amiga Luísa Cordeiro Mendes, que já partiu desta vida e a quem a vida tantas vezes lhe partiu. Esta é a dedicatória que eu faço a ela, porque de fato ela teve a vida partida em pedaços assim 1000 vezes. Então é o meu carinho, é o meu amor a ela. Obrigada por sua presença até aqui. Eu desejo sinceramente que você tenha gostado da resenha de hoje. Faço votos de que leia o livro, que goste, que comente comigo e vai me deixar muito honrada. Obrigada e a gente se encontra aqui no canal na minha nova resenha na próxima semana. Um grande beijo e até lá!